Oi, gente. Boa noite. Iniciando mais uma live, a Hora da Bruxa. Salve, salve. Friozinho floripano. Pessoal se chegando. Nosso assunto hoje é o tempo. Que história é essa de tempo? Como que é o nosso tempo? O tempo das coisas. Nós dominamos o nosso tempo ou ele nos engole? Eu acho que uma grande questão aí da humanidade é essa ansiedade, essa corrida contra o tempo. Então hoje a minha conversa chama para essa reflexão, para esse mistério que é o tempo, para a gente refletir um pouquinho. Então, gente, tempo, palavra mágica é essa, né? São tantas formas de se entender o tempo, né? Até na nossa educação a gente aprende o tempo cronológico, tempo biológico, tempo psicológico, o tempo tem várias caracterizações, mas existe ali um tempo, né? O tempo do relógio, o tempo das horas, que no fim das contas é o que dita a regra da nossa vida, pois temos prazos. Então, a gente vinculou tempo com prazo, durabilidade, né? Então, as coisas tudo tem um tempo para acontecer. E é sobre isso que a gente vai estar trazendo essa conversa. Que tempo é esse que a gente vive? O que é tempo para você? Te falta tempo? Você tem tempo ocioso? Você vive bem com o teu tempo? Você vive com as lembranças na tua cabeça do passado? Você vive focado no futuro ou pensando no futuro, se planejando para o futuro, ou até sonhando com o futuro? Ou você está ancorado no teu hoje e dane-se o ontem, dane-se o hoje ou amanhã? Como que é essa relação com o tempo, né? Essa doença, essa ansiedade, né? De estar sempre correndo contra o tempo, sempre ter uma meta ali para você atingir. Seja para pagar suas contas, seja uma cobrança emocional, seja qualquer coisa. Então, o tempo, até na nossa idade, existe uma expectativa para cada passagem da vida, desde o teu nascer, né? Já tem uma expectativa aqui com quanto tempo você vai estar fazendo aquilo, com mais quanto tempo você vai estar fazendo aquele outro. E se você não corresponder exatamente àquela regra que te impuseram, você não é normal, né? Então, a gente vive esse tempo que ele é manipulado por alguma coisa, por alguém, ele é determinado, é feita uma conta. Por quê, gente? Porque existem várias formas da gente contar o tempo. Que tempo é o tempo que rege a tua vida? É o seu tempo ou você tem que se adaptar ao tempo da realidade que foi imposta para você? Fica aqui essa reflexão. Como que a gente começa a pensar nessa loucura? Vamos pensar no nosso calendário? Então a gente segue um calendário, o calendário gregoriano, onde a gente tem lá 12 meses, ok? Uns com 28, outros com 30, outros com 31, né? Que bagunça é essa? Né? Peraí, se o tempo é algo preciso, qualquer cálculo que você vai fazer em relação física, espaço, ação, né? Se a gente for lá na física básica, a gente vai entender que o tempo é uma variável ancorada, definitiva ali, né? Muito crucial no teu cálculo da tua ação, na tua produção, né? No teu fazer a coisa acontecer. Então, esse tempo que nos é dado como base de vida, como ele é uma relação grande, um ano, né, é um tempo longo dentro da nossa visão, né, a gente acabou aceitando esse calendário. Tá, mas ele está fundamentado em quê, esse calendário? Qual é a referência que ele tem para esse cálculo, tá? Gente, é uma referência adaptada, tanto que temos meses com mais dias, meses com menos dias. Tá, mas por que inventaram isso? Esse calendário foi inventado para que a gente pudesse, quando entrou o capitalismo, foi quando entrou essa visão de acúmulo de coisas. Então, esses dias que sobram na nossa organização pessoal, que não é mais o ciclo natural, né? O nosso tempo não é mais contado
de lua em lua, né? Como é o correto e o natural do planeta. Então, nós começamos com um novo tipo de tempo, onde tem sobras e faltas num mês para o outro. Isso cria uma margem para se começar a obter lucro, tá? Então, a matemática que foi construída esse calendário visava lucro, que foi quando começaram os grandes impérios, as cobranças de taxa, essa coisa toda do tempo. Então, de minutinho em minutinho, você vai entrando nessa trama sem perceber. Então, peraí, mas existe alguma outra forma? Né? Sempre quando a gente traz uma questão, a gente tem que ir pesquisar. Gente, existem inúmeros calendários e formas de contar o tempo usado em vários lugares do mundo e que também muitos foram extintos. Porque quando a igreja veio com a Inquisição, ela não ia só atrás dos feiticeiros, né? Ela ia atrás de sabedoria. Então, o que acontece? Esses calendários com essas origens matemáticas, astrológicas, quando a gente considerava que a Terra era um planeta, bola, que estava em torno, né? Quando entrou a física, a igreja quis boicotar isso severamente, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa manipulação e esses calendários todos foram sendo extintos e foi aplicado esse calendário gregoriano que vocês conhecem. Então, existem vários outros calendários. O que a gente tem hoje mais vivo dentro da nossa prática atual é o calendário maia, né, que também há um monte de controvérsias aqui em cima. Né? Então, o que é o calendário maia? É um calendário onde existem 13 luas com 28 dias perfeitamente, mais um dia fora do tempo. Então, são 28 dias para cada mês, são 13 meses e existe um dia que é onde a gente dá o giro. Então, esse giro, que é esse tempo, esse dia fora do tempo, que quem estuda o calendário maia conhece, ele é no dia 25 de julho. Então, peraí, por que 25 de julho? O ano realmente começa astrologicamente num cálculo maior do que o cálculo solar. Então, o Sol ele gira em torno de uma outra estrela, que é Sirius. Existe Sirius 1 e Sirius 2. O Sol gira em torno dessa estrela. Esse cálculo do calendário maia, ele está em relação a essa estrela, tá? Então, ele é um calendário mais expandido, ele é um calendário que olha o tempo de uma forma mais ampla, tá? Então, você tem essa referência. Então, esse dia, 25 de julho, é o dia que Sirius está alinhado com o Sol, que está alinhado com a Terra. É um momento de grande clareza. É um momento do giro quântico, é aquele momento que a gente revira, né, esse relógio lunar e entra nesse real novo ano que acabou de começar, dia 26 de julho. Por que seguir isso? Tá, qual é a diferença se é só tempo, é só a forma de contar? Gente, na verdade não é assim. O que movimenta as pessoas são as emoções. Não, o que me movimenta é razão. Não, senhor, o que te faz levantar da cama é motivação. Tá? Entra numa depressão para tu ver se tu vai fazer o que você precisa fazer, tá? O que nos faz movimentar e conseguir o que a gente precisa é motivação. Se é amor, raiva, o que é, não importa, mas alguma coisa te motiva a sair da cama, levantar e viver, tá? Então, esse motivar é essa emoção que nos rege. Tudo que é emoção é esse movimento lunar, esse magnetismo da Lua. Então, o que nos mostra e o que nos reflete esse tempo dentro da nossa natureza humana, peraí, já não entendi mais nada, Alice. Então, não é exatamente a natureza humana, é a natureza de qualquer ser vivo dentro da Terra. Então, a gente tem um satélite, que é a Lua, que coordena o fluxo das águas. As águas, gente, dentro de nós são as nossas emoções. Então, a nossa instabilidade feminina, por exemplo, né, que vai ser o tema até da nossa próxima palestra, ela vem de acordo com esse fluxo lunar, que é como se movimentam as águas do rio, como se movimenta o sangue e os fluidos da mulher, das fêmeas. Tudo isso é manipulado, é uma questão magnética com a Lua, que é esse satélite que faz esse espelho com o funcionamento dessas emoções. Então, gente, para cada momento dessa Lua, para cada dia dela, até fora do calendário, a gente tem uma emoção, né? Hoje, por exemplo, a gente está no
segundo ou terceiro dia de lua nova, né? O que é a lua nova? É uma lua recolhida, é uma lua que a gente está semeando novas ideias, a gente tem mais vontade de ficar em casa. Ah, mas é só a mulher que tem essas coisas. Não, o homem que está mais entregue às suas emoções e também permite, porque todo mundo é metade, né? Todo mundo tem os seus cromossomos aí, sua parte homem e sua parte mulher. Né? Então, o que rege as suas emoções é esse feminino, é uma natureza feminina, e quem conduz isso é a água, e você não precisa ser afeminado por isso, não tem nada a ver, né? É uma delicadeza e o refinamento, são os elementais que regem as emoções, o homem rege a razão. Então, as duas coisas estão dentro da gente, porém, isso é consciência, né? Por isso não somos apenas fêmeas e machos, existe uma consciência, né? Não somos bicho, porém também somos bicho, antes de ter a consciência. Então, esse magnetismo é o nosso eu elemental, é o nosso eu que é movido por um instinto. Porque na hora de você ter um magnetismo com aquela pessoa, de você ter aquele insight, déjà vu. Quem nunca teve um déjà vu? O que é um déjà vu? É um deslocamento de tempo, gente. Peraí, como é que você pode já ver uma coisa, como aconteceu uma coisa que você já ter visto antes? Vamos questionar o tempo. Né? A gente simplesmente aceita aquilo como um mistério, mas a gente não vai ver aonde que tá. Então, peraí, o tempo não é nenhuma linha reta, o tempo é dimensional, tá? Einstein comprovou isso com a teoria da relatividade. O tempo é uma questão de relação, tá? Então, como que a gente pode deixar um tempo tão numérico, cartesiano e simbólico traçar os nossos passos? A gente não consegue fazer a produção necessária. Eu até tenho um negócio que se chama relógio lunar, que é isso aqui, né? Essa aqui é a parte do feminino, não interessa. Então, olha lá, ó, né? A lua nova, para cada dia da lua a gente tem um tipo de energia. O elemento terra, o elemento que nos conecta com a nossa natureza. Depois vem a lua crescente, que vai entrando o elemento água, as nossas emoções. Depois vem a lua cheia, que tá todo mundo expandido, querendo agir, que é o fogo, a ação. E depois vem o ar, que é a lua da reflexão, de você analisar como foi aquele mês, tá? Então são as famílias, que são as semanas, são os 4 pés do nosso mês. É a gente analisar a nossa estrutura, na lua nova, tá tudo ok? Pagou suas contas, né? Então a gente joga o começo do mês pro dia 1 ou 5, em vez de entender que o começo do mês é na lua nova, né? Como é que está o seu alimento, como é que está a sua morada, está todo mundo saudável, aquecido nesse calor, você está colhendo a sua lenha, é a lua nova. Né? Quando a gente vai chegando na lua crescente, são as emoções, como que a gente está se sentindo, o que está acontecendo aqui, né? O que está fluindo. Na lua cheia você está totalmente instintivo, aceso, vigoroso. Então, essa energia dos elementos rege todas as pessoas, apesar de ser uma energia feminina, né? Mas é a energia das emoções, porque a água e o fogo, representados pelo homem e pela mulher, né? Estão dentro dos elementos que são a terra e o ar. A gente já conversou sobre isso. Então, a terra é o inconsciente, é a produção, é a vida orgânica, né? E o ar é essa consciência, essa expansão, o mental, as suas ideias. Então, gente, o calendário, se a gente passar a olhar ele e entender que cada dia existe uma influência sobre nós, por que a gente não percebe mais isso? Porque a gente colocou milhões, bilhões de satélites em cima da nossa cabeça. Como é que vocês vão querer conseguir entender um único satélite que é a Lua e que ele ainda nem sempre está 100% iluminado para que você consiga ver com clareza? Gente, é um mistério que está sendo comido da humanidade, tá? Por causa de tantos satélites. Por isso existem os orgonites. O que é um orgonite? É uma peça que um francês criou com metais dentro, cobre, metais que são magnéticos, junto com cristais de quartzo. Porque esses cristais absorvem essas ondas desses satélites, essas coisas todas, e esses cristais transmutam. Então você que dorme e acorda com o celular na sua orelha, você está totalmente desconectado da sua natureza. O teu cérebro está ali e você vai tá correspondido, esses algoritmos eles já estão ficando vivos, tanto é que o teu telefone ele sabe tudo sobre a sua vida, ele sabe todos os seus gostos, ele sabe todas as suas vontades, você é completamente manipulado por uma ferramenta. Por quê, gente? Porque o teu inconsciente entende que esse celular que você está aqui na frente agora, que emana luz, então se comunica com você através de um reflexo,
né, pela luz, você acaba totalmente dentro dessa pira, porque o teu cérebro entende que isso é uma luz, né, uma luz, uma iluminação, uma coisa boa, né, e realmente acaba identificando que te libera serotonina e você adora ficar na frente do celular, até porque não tem outra opção. Então a gente deixou de entender a natureza das coisas e imergiu aqui dentro. E é esse resgate que a gente está chamando, é isso, peraí, né? O mundo parou. Parou para quê? Para parar, para olhar para dentro. Porém, a gente entrou para dentro do quê? Dos aparelhos, né? A gente entrou para dentro dos aparelhos e a vida virou online. Gente, caminho errado. Tá? E a gente ficou esperando algo acabar, esperando algo voltar ao normal. Todo dia a gente pergunta: quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? O que a gente tá vivendo? Nada, né? Nada, ninguém tá vivendo nada. A gente tá vivendo uma ausência de tempo, esperando alguma coisa acontecer, discutindo. Né? Discutindo, discutindo, discutindo. Então é a hora da gente olhar o que está acontecendo e sair um pouco também só das redes e buscar essa interiorização, buscar essa leitura do que está acontecendo, dessa alma humana. O que está acontecendo com a gente, que a natureza está, né, nesse reboliço? O que está acontecendo? Então, essa busca do estudo do tempo, fica essa dica para vocês e eu vou explicar um pouquinho mais, que eu acho que vai ajudar vocês para quem tivesse interesse de entender um pouquinho mais como então utilizar essa ferramenta, né? Para as meninas que têm já o seu fluxo também, e isso é uma segunda coisa, a gente vai detalhar melhor no próximo encontro, tá? Que a gente vai falar mais sobre os processos do feminino com relação a isso. Hoje a gente vai falar geral. Então, o que eu vou trazer para você? O calendário da paz. O que é o sincronário da paz, tá? É uma ferramenta, é uma sobreposição de calendários que um cara puta estudioso, que é o Arguelles, desenvolveu. Os cara maia ficam puto, porque diz que ele é uma farsa, porque ele roubou o calendário maia. Gente, foi o único que sobrou. Se os maia não quiserem dividir com a gente, eles vão morrer com isso lá e nós estamos ó. Então, assim, desculpa os maias, mas a gente vai precisar dessa inspiração, tá? Então, esse calendário, ele traz essa contemporaneidade que o Arguelles, que esse grande cientista, desenvolveu, fazendo com que a gente possa compreender e seguir uma certa energia, tá? Dizem que em 2012 acabava o ano, então acabava um giro de, nossa, muitos anos desse calendário, então por isso que dizia que o tempo acabava, então talvez aquele tempo realmente tenha acabado, então o que vai entrar agora é uma nova era, e sempre existe algum vucu-vucu quando vai mudar de era, mudar de paradigma a mente humana, que é o quê? Antes a gente lutava por espaço, lutava por território, lutava por opinião. Agora a gente vai lutar para ter saúde, para não morrer, para ter água, para ter comida, né? Então a gente está tendo um retorno, é o nosso lado instintivo. Como vou viver, né? Isso é só o começo, tá, gente? A pandemia é só um início do que está acontecendo com o planeta, né? Então o planeta ele está entrando num processo de colapso. A gente sugou tudo que podia nessa desordem capitalista de acúmulo de coisas, né? E a gente não sabe o que fazer com isso, tá? Então, pessoal, o calendário maia e esse sincronário que o Arguelles propõe, ele faz é uma ferramenta muito simples para você poder estudar o teu tempo em relação ao tempo real que está acontecendo ali em cima do calendário das luas. Então, como é que funciona isso? São 13 luas, né? Isso é clássico do calendário maia. Para cada lua tem uma força instintiva de um animal, tá? Então, a gente começou o ano no mês passado, 25 de julho. Tá? Essa primeira lua, esses primeiros 28 dias, nós estamos vivendo a lua do morcego. Ah, peraí, não é a teoria lá da onde veio o tal do coronavírus? Exatamente, tá? É o elemental do morcego, que é essa primeira lua, essa lua em que a gente tá ali, na nossa caverna, analisando as coisas sobre um outro ponto de vista para começar um ano melhor, porque a nossa ideia não é repetir todos os anos iguais, né? É que cada ano da nossa vida a gente ganhe sabedoria, não é isso, gente? A gente vai evoluindo, né? Então, a gente tá vivendo o finalzinho, nesse momento, do mês, né? Do morcego, tá? Daqui a pouco já vai entrar o mês de outro animal. Quem quiser depois detalhes, eu vou passar a referência para vocês poderem acompanhar isso. Que mais de referências a gente tem? Então, a gente está no mês dessa energia. A gente tem um giro calculado em cima de um movimento de espiral. Então, esse calendário, ele é composto, Tzolk'in, em cima de ondas encantadas. De 13 em 13 dias muda a energia, tá? Então, são
ciclos, tá? Que faz tan, 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 que são os 13 tons. É a manifestação de como que as coisas vão acontecendo. Existe uma sequência do tempo, tá? Então, a gente de 13 em 13 dias, né? A gente tem essa onda, esse passar da energia, tá? Cada pessoa tem o seu Kim, que é igual ao teu signo, por exemplo, né? Se você pegar a astrologia tradicional, a astrologia solar, né? Então, quando aqui no calendário maia nós temos o nosso Kim. O que que é o Kim? É uma mistura do selo. O que que é o selo? Então, vocês vão entender o que que é o tom. O tom é um movimento, é uma ação, é uma energia que está acontecendo. O selo é um padrão, é uma essência, é uma identidade, tá? Então nós temos 20, correspondem aos nossos 20 dedos. Para cada dedo da mão a gente tem um selo. Porque eles usavam as articulações e os dedos para contar o tempo, tá? Então é uma relação 13 por 20. São 13 articulações que representam o movimento da energia pela digital, que cada dedo teu tem uma, não é? Pela digital, que são as impressões da tua essência humana. Olha que coisa interessante, gente, tá? É uma loucura, então depois você vai acompanhar lá para ver se não funciona, tá? Então, essa combinação desses selos, que são esses 20 arquétipos, com esses tons, tá? Constitui o seu Kim. Ah, que legal! Como é que eu sei o meu Kim? Você entra lá, sincronariodapaz.org, vai ter as 3 barrinhas, você entra nas 3 barrinhas, calcular ou converter Kim. Coloca lá a tua data de nascimento e vai aparecer o seu Kim. Tá? Aí você vai ver que tem uma energia que te rege, você está dentro de uma onda encantada, você tem uma onda encantada que é aquela que te governa, que tem o teu propósito, tem aquele que você combina mais, aquele que você combina menos, tem o teu papel no mundo. Então, o que, que são esses tons, esses 13 tons, né? Qual é o tom que a gente tá hoje, por exemplo? Hoje é tom lunar, é o segundo dia da onda encantada. O que, que ele faz? Ele é um tom do desafio, tá? Então, o próximo vai ser serviço, o 4 dá forma, o quinto irradia. Então, para cada dia desse que vai passando, tem uma expressão de ação, de realização, certo? E essa relação, então, que vai passando, então, 13 por 20, né? Vão se combinando, né? Como uma matematicamente. Tá, mas espera aí. Essa conta não fecha 365 dias. Não, não fecha. Porque o tempo do homem ele é menor que o tempo da Terra, tá? Então o homem, ele fecha o ciclo dele com 240 dias, tá? Então você faz aniversário do teu tempo em 240 dias. É um tempo dentro de outro tempo. Mas enfiaram na sua cabeça que o seu tempo é o tempo do planeta, tá? Não, o seu tempo é o tempo do humano. O que que fez a gente ter? Medo da morte, uma ansiedade compulsiva, uma série de coisas que quebraram a nossa naturalidade em viver tranquilos, tá? Então, gente, essa relação do tempo, de vocês entenderem que são espirais dentro de espirais e que o tempo é dimensional. Por isso que existe o déjà vu, por isso que existe a lei da relatividade, como vocês viram, o neguinho saiu do planeta, voltou para o planeta, é outro tempo. Lá passou outro tempo em relação aqui. Então o tempo, ele não corre linearmente, fatos acontecem. Você já tem às vezes um tempo já acontecido. Então quando as pessoas falam em sincronismo, é isso que a gente busca, aquelas pessoas de sorte, aquelas pessoas que tudo acontece para elas, portas se abrem. O que é isso? Sincronismo com o universo. O tempo dela está de acordo com o tempo do universo. Ela vibra isso. Então, gente, como fazer esse sincronismo? Vocês seguirem o calendário, então esse ano a gente está vivendo o ano da tormenta. Então, quando começou o ano, dia 26, né? A gente começou no Kim da tormenta, no selo da tormenta, tormenta magnética. O que que é isso? Tormenta, gente, rebuliço, vucu-vucu, é um ano do vendaval, da desconstrução, né? Então a gente tá na segunda onda encantada do ano. A primeira era da tormenta e agora a gente entrou na lua, tá? Então ontem iniciou a onda da lua. O que é a onda da lua? É esse trabalho dos mistérios, do nosso oculto, das nossas emoções, tá? É essa a onda que a gente está vivendo. Estamos no segundo dia, que é o desafio.
Qual que é o selo que está hoje no desafio? Serpente. O que é serpente? Os seus instintos, o seu lado mais primata, não racional. Então a gente está vivendo o ano da tormenta, passando pela segunda onda encantada, que é a onda da lua, no segundo dia dela, que traz a força da serpente, ainda num tom lunar, que é o do desafio, dentro da lua nova em pleno inverno. Ah, que bacana, que vibração nota 10. Então tá todo mundo meio recolhidão aí, né? Entenderam, gente? Então o estudo do calendário maia, não só dele, porque ele realmente é uma cultura muito preservada. Então o que a gente estuda aqui é o sincronário, é um método contemporâneo feito pelo Arguelles, esse cara que desenrolou esse método. Existe uma ferramenta também, gente, para quem quer tentar acompanhar esse tempo, que é isso aqui, ó. É o Almanaque das 13 Luas, tá? Então, lá pelo site deles, lá do sincronário.org, eles oferecem isso aqui. Isso aqui é uma agenda, tá? É uma agenda que tem muitas informações, inclusive a ativação energética de cada dia, os horários, o dia do mês. Então, nós aqui em casa seguimos este calendário, tá? Nós seguimos esta energia, né? Hoje mesmo eu escolhi para falar sobre esse tema com vocês porque é o meu Kim, eu sou serpente autoexistente. Então, eu me conectei hoje e falei, hoje eu vou falar com ele sobre o tempo porque tá essa vibração, eu vou desenrolar bem, eu vou conseguir entrar no assunto, porque como vocês já viram, eu não faço aula guiada. Eu falo para vocês o que tá dentro de mim, eu não preparo, eu trago um conteúdo e busco trazer com naturalidade numa conversa, não é uma conversa, não é uma fala preparada, é uma fala que tá dentro, tanto que eu não vim aqui detalhar para vocês cada detalhe, que daí eu precisaria decorar tudo na ordem, que eu realmente não sou muito boa para isso. Então, gente, se você acompanhar o teu tempo dentro das 13 luas, tá? É muito legal. Esse calendário você compra pelo site deles, tá? Eu acho que custa uns 70 pila, 80 pila, tá? Então, não tem nem www, é sincronário.org.br, tá? Não, peraí, só deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Sincronário.org, só isso. Sincronário.org, daí vai ter lá as 3 barrinhas. Ali você pode acompanhar o Kim do dia, o oráculo do dia, uma série de coisas e também adquirir essa ferramenta. Claro que você não vai entender muita coisa do que tem aqui, porque tem muita coisa dentro desse estudo, existem portais, existem alinhamentos, existem momentos que a energia está muito mais aberta. Então, esse estudo, meu companheiro, ele é um super pesquisador e ele trabalha com astrologia maia. Então, além de ele dar cursos para quem gostaria de se aprofundar nisso, né, ele também trabalha com o seu mapa galáctico. Então, é a sua onda encantada, quais são os seus desafios, o seu propósito, as energias que você se afina mais, as energias que são opostas a você. Por exemplo, qual que é o meu análogo? Né? Eu sou serpente, instintiva, aquela coisa, né? Traz essa força. O meu análogo, que é o meu contrário, né? É meu análogo, não, desculpa, meu antípoda, que é o meu contrário, é a águia. Então, o Kim da águia, que é aquele que olha de cima, né? Que come a serpente, é o meu, né? É o cara que às vezes eu não me entendo muito bem, sabe? Então, a gente começa a compreender as nossas relações pela natureza do nosso tempo, o momento astrológico em que a gente recebeu a luz, tá? É muito interessante esse estudo. Eu sempre vivi isso. Eu nunca fui uma grande pesquisadora, mas eu me identifiquei muito com esse tempo porque eu nunca aceitei esse tempo que a gente vive. Essa 13ª lua, gente, é a lua da tartaruga. Ela que cuida do mistério da alma humana, do nosso lado oculto, dos nossos saberes mágicos com relação à natureza, de como identificar as coisas, de como estar vivendo nessa conexão. Isso foi roubado do nosso calendário e espalhado entre esse outro calendário que a gente tem. Então, você recuperar o teu tempo real e você dar essa atenção, né, e buscar compreender melhor as coisas, você vai dar um salto quântico na tua evolução, nas tuas conexões, nas tuas certezas, na tua organização pessoal. Então, é uma ferramenta muito bacana, extremamente inteligente, né? Como vocês estão vendo, tudo que eu trago para vocês tem uma abordagem bem respaldada. Eu não gosto de misticismo solto, eu gosto das coisas ancoradas em fundamento, que é o que eu estou trazendo para vocês. Então, eu trouxe um desafio,
né? Eu trouxe um cálculo perfeito do tempo real, aquele que faz as coisas acontecerem, né? Para mim é perfeito. Eu consigo tudo do que eu quero. Só que o que que eu quero? Ah, tá, mas você não é rica, você não tem nada disso. Mas e quem disse que eu quero isso? Tá? Eu quero estar no lugar certo para eu ter as ferramentas certas para o meu processo de evolução pessoal e o meu efeito no mundo, que é o que eu estou fazendo aqui, ajudando vocês a terem essa ferramenta de forma precisa, de forma com fundamento, para ter teor para discutir com o que está lá, porque a gente simplesmente nem questiona, né? Então existe essa coisa. Isso, sincronariodapaz.org. Perfeito, Melis, obrigada. Tá? Como vocês veem, eu não preparo fala e esqueço as coisas. Sincronariodapaz.org, tá? Depois a gente coloca ali no link também, o link, se até alguém quiser colocar, tá? Para ajudar a galera. Então, pessoal, é muito bacana. Tem inclusive outros aplicativos que abrem ali, Energia do Dia, outras interpretações, de você estar refletindo sobre isso. Né? Qual é o tempo que te movimenta e se você vive esse tempo com esse tempo a seu favor. É um filme muito bacana, que apesar de eu me chamar Alice, eu sou fã da Alice número 1, né? Minha mãe mandou muito bem no meu nome. Esse Alice no País das Maravilhas, que ela quer brigar com o tempo. Vocês já viram? Incrível, gente. Uma sacada genial, tá? Ninguém manda no tempo, ninguém interfere o tempo, tá? É uma coisa assim que é um mistério muito profundo. Esse filme é muito legal, fica essa sugestão. Então, é o último filme da Alice no País das Maravilhas. Ele traz um chamado muito interessante para o que você entende do tempo, o que você aprendeu com a sua história, o que você enxerga, né? Você está olhando uma totalidade ou você está olhando um fragmento, uma fractal, tá? E você anda em fractais, tá? Então, é um estudo profundo, é um estudo gostoso e basta olhar para o céu. Basta olhar para o céu e se permitir conduzir por essas energias. Você está, né, dentro de si só buscando a verdade do seu tempo. O que eu devo fazer agora, né? O que é o bom para todas as minhas necessidades? O que eu devo fazer agora? Como eu devo fazer? Eu amo o que eu faço? Por que eu faço? Por quanto tempo eu vou fazer? É o seu tempo. Então você pode estar revendo seus contratos o tempo inteiro, tá? A gente tem que se permitir rever os nossos contratos. Para quê? Para não precisar quebrá-los. Então, quando a gente se aperta, gente, reveja os seus contratos com o seu tempo. Você está se propondo a algo que não está legal? Reanalise. A gente acabou de ter que mudar tudo na nossa vida por causa que algo maior interviu. Por que você não pode intervir na sua vida por algo maior que é a tua felicidade, o teu estado de paz, né? De vibrar quem realmente você é, na grandeza de curtir essa vida, não essa luta contra o tempo, esse medo da morte, né? Gente, é uma coisa muito louca isso, o quanto a gente tem medo da morte, né? O quanto a gente teme o fim da nossa vida como se não fosse existir, né? Então, a gente não tem que ter medo da morte, a gente não quer ter a vida interrompida, é outra coisa. A gente quer morrer se sentindo que é a nossa hora. Quem é que faz isso? Meia dúzia, né? Então, peraí, vamos compreender esse tempo para que a gente desfrute e deleite do nosso tempo e compreenda que ele é assim. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E sim, temos uma grande significância no que a gente deixa. E o que a gente deixa, gente? Conhecimento, sabedoria, amor e filhos, tá? Então é isso que a gente deixa aqui nesse mundo, né? Se você não quer deixar filhos, no mínimo você deixa conhecimento, porque o resto, tudo que é material, se desfaz, né? Então, tanto que os antigos, o que eles queriam, né? Ser destaque na história, serem citados, serem lembrados, serem falados. Hoje a internet se encarrega disso pra gente, mas a gente talvez não esteja percebendo que hoje quem aparece mais é quem tem mais acesso à manipulação em massa. E nós somos só mais um desses. Será que é isso mesmo que a gente quer? Manipular a massa? Né? Eu vejo assim, né, formas que as pessoas me falam, você vai ficar rica com o teu curso, você tá fazendo... gente, peraí. Eu não quero acessar todo mundo, eu quero acessar quem sente o chamado do meu trabalho. Alguém conhece essa ferramenta? Né? É isso que eu quero, eu não tô à venda, né? Não é isso.
né? Peraí, então vamos entender isso melhor, gente, tá? E essa base desse preço, quanto vale o teu tempo, é a maior riqueza que tem. Veja quanto vale o teu tempo, quanto vale da tua energia vital, quanto vale da tua dedicação, quanto vale da tua abdicação de coisas que você ama. Então, nós que estamos aqui em Floripa, a gente não quis perder tempo. Eu acho que uma grande pessoal que está aqui me assistindo vem de fora, como eu também, né? Então, o que a gente faz aqui? Né? A gente honra o nosso tempo, a gente quer viver bem. E viver bem é fazer do tempo um tempo feliz, né? Boas memórias, elas agregam a nossa alma. E produtividade, então não adianta, a gente tem que alinhar tudo. É a construção, que é a tua base, não precisa ser isso que enfiaram na sua cabeça, mas que você se sinta seguro e acolhido e capaz de se sustentar, né? É você estar vibrando amor, né, e sentimentos bons, e você tá conseguindo passar mentalmente uma ideia bacana, que são as tuas relações, as suas trocas. Então é isso que a gente vem fazer aqui, né, gente? E a gente vai, através dessas relações e esses estudos aí, se aprimorando mais com as ferramentas da natureza, não só com essas que a gente está usando aqui, né? Mas eu senti, aceitei assim essa live por um chamado do Vento Sul para isso, para a gente trazer essa consciência, né? Eu sei que aqui não é todo mundo que tem, né, esse tipo de conhecimento, então venho muito humilde aqui me colocar, né, trazendo um pouquinho desse saber aí que é a minha história de vida, né, que é essa busca de vibrar com a natureza e co-criar uma alma melhor, um ser humano melhor, né? Existe assim um que às vezes as pessoas me chamam de prepotente, porque eu digo todo dia que eu vou salvar o mundo. Todo dia. Minha missão de vida é salvar o mundo, né? Ai, tá, né, coitada. Gente, não me importa com o que os outros falam da minha vontade. Eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar a alma humana. Se todo mundo pensar assim, que vai salvar o planeta e vai salvar a alma, se a gente pensar que isso começa dentro de casa, né? Eu vou cuidar do meu lixo, eu vou cuidar da minha fossa, eu vou cuidar da educação dos meus filhos, eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar as minhas questões. Se eu começar dentro do meu mundo, eu já estou refletindo isso no mundo melhor, em filhos melhor educados, com valores mais efetivos, tá? Então, fica essa reflexão de fazer o seu tempo trazer outros tempos melhores para frente, né? Que vão ser efeito de como a gente olha o nosso tempo de hoje, né? E essa lua nos chama, né? A natureza nos chama, né? A natureza nos chama, venha me entender que eu tô aqui, né? E eu tô aqui para você, né? Para te fazer feliz. Talvez não seja esse tênis novo que te faz feliz, né? Talvez você esteja entendendo que essa maquiagem e essa beleza que você tem podem até te trazer algumas coisas, mas talvez não seja exatamente isso que você precisa, né? Talvez o que a tua alma precise não é exatamente aquilo ali que estão buscando te vender, que foi aonde eles buscaram essa compreensão e esse mistério, porque quem te vende as coisas conhece esses mistérios. As pessoas sabem como atrair e como disfarçar os nossos verdadeiros quereres, né? Aí a gente vê que lá no fundo falta alguma coisa, né? E é esse lá no fundo que a gente está indo com doçura, para que a gente possa ter tudo, tudo. Desde disso que a gente gosta até o que está lá no fundo. A gente não precisa abrir mão de nada. Ninguém precisa ir lá e ficar pé no chão e abdicar de tudo para vibrar a positividade. A gente pode desfrutar da tecnologia. Eu não estou falando dela, estou falando de capitalismo. Você tem o que você precisa ou você quer acumular? Quem acumula tem bagagem. Tá privando outras pessoas de terem. Isso não é pensar na alma humana. Isso não é pensar em ninguém, tá? Porque quem tem mais do que precisa ter, tá? Vai ter essa dificuldade sempre em administrar, tá? Que quem tem mais que precisa ter vai ter que arcar com isso, tá? Sobre o calendário, tá? É só você rodar para baixo, tá? Então vai ter lá sincronariodapaz.org, se você for ali no aplicativo do celular. Daí vai ter as 3 barrinhas, tá? Calcular Kim. Aí você vai colocar a sua data de nascimento e vai rolar para baixo, tá? Ele não vai aparecer na hora. Então você rola para baixo, vai aparecer ali o teu Kim, um textinho que é o chamado da tua força, vai aparecer o teu oráculo, que daí é um outro estudo mais aprofundado, tá? Mas você pode ir ali já abrindo um pouquinho desse conhecimento. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, gente, assim, em termos geral, que ficou curioso? Essa live fica disponível, né, como todas as outras aí. Depois eu vou fazer um resumo ali para quem quiser acompanhar as outras lives que também foram muito legais,
tá? Tá tudo aí no perfil da Vento Sul. Olha, então, a pessoa aqui é cibernética nível 0, tá? O meu YouTube, eu sou do estilo que até agora eu não consegui fazer. Então, essa semana eu vou estar fazendo um YouTube que eu não tenho, um canal no YouTube, e vou estar colocando todos esses vídeos lá, tá? Então, a pessoa aqui tá se organizando digitalmente, porque eu não tinha, assim, muita habilidade com essas ferramentas, assim, tá, gente? Então, eu tô me reinventando aqui, tá? Então, aí eu coloco lá pra vocês esses vídeos todos. Mas por enquanto tá tudo aqui. Se você botar ali na lupinha do Vento Sul, todas as lives que eu fiz estão aqui. Lá no meu perfil do Insta, vocês encontram mais algumas coisas. Alice Prestes, tá? Então, vocês encontram mais alguns conteúdos, mais alguns vídeos, tá? Obrigada, gente. Quem gostou, tá? Por essa receptividade, esse respeito, né? Uma temática tão nova, às vezes é, né, um pouco controverso, então me sinto muito acolhida aqui com vocês e espero ter contribuído um pouquinho, né, para a gente ampliar aí as nossas redes e sincronizar, né? Ah, para finalizar, quer uma dica de se você está numa fase de sorte ou não? Sabe aquela história de números iguais? Né? 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, quando você olha no relógio, presta atenção, é sincronismo, a sorte está no ar, a sua intuição está valendo. Então, quando as pessoas brincam, né? Quando os números você está sempre olhando igual, isso é sincronismo. O teu espelho do tempo tá se fazendo real, tá? Sobre, gente, quem quiser fazer uma consulta sobre o seu oráculo, né? Fazer o seu mapa astral mesmo, entender realmente a tua relação, que é um estudo aqui mais profundo, tá? Me chama, tá? Me chama no privado que eu passo ali para vocês o contato do Diego, meu companheiro, tá? Que arrasa nesse assunto, é muito legal. Ok? Então seguimos nos falando. Na semana que vem eu quero trazer uma conversa mais voltada ao feminino, o que não elimina nem um pouco os meninos da conversa, porque eu acho que é mais importante para os meninos entenderem o ciclo e o tempo da mulher do que elas mesmas, não é? Então, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o que é o tal sagrado feminino. Plantar a lua, essas coisas todas que a mulherada anda fazendo aí, tá? Então, semana que vem o nosso assunto é sagrado feminino. Tá bom, gente? Então, quem quiser acompanhar as minhas coisas ali por enquanto é pelo perfil do Insta mesmo e aqui do Face, Alice Prestes, tá? Ali vocês têm, acompanhando ali nas minhas coisas, vocês vão ver ali como é que eu funciono mais ou menos. Tá joia? Vamos nos falando, sexta-feira às 19 horas, nos encontramos aqui na brisa da Vento Sul. Até mais, gente. Valeu a companhia.